melhor, uma interpretação mais clara. Eu vou ler alguns textos aqui, eu quero compartilhar com os irmãos aqui o Eterno fala comigo através de bastante fotos, filmes, e o que nós estamos aí vendo aí são pedras, né? E o que essas pedras vão falar hoje com nós aqui? Vamos para um texto aqui, ó. Êxodos 20 e 25. Vamos lá. O que está falando aqui? O Eterno está ensinando o homem a construir um altar para ele. E ele quer disciplinar o homem como fazer esse altar, como que ele deve, como se diz, construir esse altar. E o Eterno, como é um ser muito complexo, muito inteligente, e realmente nós precisamos dele, porque ele é muito mais inteligente do que nós, ele nos instrui. Por isso que a palavra Torá não é bem traduzida como lei, apesar de conter leis, mandamentos e estatutos, mas o principal que nós possamos generalizar ela seria instruções. Êxodos 20 e 22. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: vocês virão por si mesmo, do céu lhes falei, não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois, onde quer que eu faça celebrar o meu nome. Só uma pequena observação aqui. Existe vários tipos de oferta, tá? Não é só oferta de pecado, como a cristandade pensa, que só existe oferta de pecado. Existe oferta de comunhão, existe oferta de paz e também existe oferta de pecados, tá? As suas ovelhas e seus bois, onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não o façam com pedras lavradas. Lavradas seria talhadas, esculpidas, trabalhadas. Por quê? O uso de ferramentas ou profanaria. Não subo por degraus no meu altar, para que nele não seja exposta a sua nudez. Eu quero... É tanta coisa que realmente eu te falo. Realmente a palavra de Deus, ela é fiel. Olha o que diz aqui em 1 Pedro. De novo, esse cabeçalho aqui não está na escritura, tá? Mas às vezes ele encaixa muito bem. Pedra viva é a nação santa. Portanto, deixem de lado toda a maldade, assim como a astúcia, a hipocrisia, a inveja e todos os tipos de falatórios maldosos. Como nenéns recém-nascidos, vocês deveriam deixar o puro leite espiritual para que por ele possam crescer e ser salvos. Tá vendo que a salvação é algo que é desenvolvida, é avançada. Ela não é instantaneamente, você foi lá, aceitou Jesus. No caso do bandido da cruz, o cara não teve nem tempo de pecar, porque a carne dele está crucificada. Uma vez que vocês já experimentaram a bondade do Eterno, aproxime do Senhor Jesus, ele é a pedra viva. Lembra? Vamos conectar todas essas conexões de pedra aí, tá? Que foi rejeitada pelas pessoas do mundo. Tá vendo que não é só o judeu que rejeita, o mundo também rejeita ele. Mas para Deus ela é preciosa e foi o próprio Deus que a escolheu. Você também como pedras vivas, ou seja, o Eterno chama de pedras vivas, não pedras mortas. Não pedras talhadas e esculpidas por homem. Vamos conectar. No altar do Eterno você não pode levar um tijolo que é feito por um homem. Você não pode levar um paralelepípedo que foi esculpido por um homem. Apesar de ser uma pedra natural, ela é granito, mas ela foi esculpida. Não pode. Estão sendo usados na construção de um templo espiritual para servirem como sacerdócios santos. Assim vocês, por intermédio de Yeshua HaMashiach, ofereçam sacrifícios espirituais que são agradáveis a Deus. Como é que você oferece sacrifício espiritual que é agradável ao Eterno? Só através da obediência à Torá. Pois as escrituras dizem: olha, eu vou colocar em Sião a pedra principal do edifício. Eu mesmo a escolhi, e ela tem muito valor, e aqueles que acreditam nela jamais serão envergonhados. Portanto, para vocês que creem
esta pedra tem grande valor, mas para aqueles que não creem, cumpre-se o que diz a Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram vai ser a pedra mais importante. Cristo também se tornou a pedra de tropeço, a rocha que faz com que as pessoas caiam. Essas pessoas tropeçam porque não obedecem à mensagem de Deus. Olha só, fazendo conexão à Torá. E foi para isso que elas foram destinadas. Vocês, porém, são um povo escolhido, um reino formado por sacerdotes, uma nação santa, um povo que pertence ao Eterno. E o propósito de vocês é proclamar as obras maravilhosas daquele que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Por isso que o Eterno fala: seja luz e não seja trevas. Seja sal, para que você possa contaminar as pessoas com o sabor, o paladar que é de servir o Eterno. Antigamente vocês não eram ninguém, mas agora são povo de Deus. No passado vocês não recebiam misericórdia, mas agora recebem misericórdia de Deus. Em Êxodos 26, versículo 20, versículo 6, olha o que fala aqui. Mas trato com bondade até 1000 gerações. Quem é que ele trata com bondade? Essa palavra bondade aqui nós podemos substituir por graça, tá? Mas os tradutores não gostam dessa palavra graça no Antigo Testamento, porque eles têm uma ideia que graça só depois da cruz do Calvário. Olha só, mas trato com graça até 1000 gerações, quem? Aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Veja bem, o amar o Eterno está sempre conectado com a obediência aos mandamentos dele. Não tem nada a ver com isso tudo, mas eu lembrei disso agora e fiz questão de parafrasear isso. A graça vem aos que amam e obedecem. Ou seja, a graça não vem aos que obedecem e o amam. A graça vem aos que amam e obedecem. Vamos lá para Gênesis 10. Todo o plano do inimigo, como é possível você ver no decorrer de toda vez que Israel foi envolvido, vamos falar do povo grego. O propósito do grego era isso. Não era aprisionar os prisioneiros e alimentar eles e dar comida para eles nem nada. A ideia grega é de assimilar o povo a uma linha de pensamento grega, falar grego. Por exemplo, eu vejo assim, as pessoas que são meio incrédulas em relação às escrituras, elas têm uma tendência de especular e procurar o que está de errado nas escrituras. E tem coisa errada, mas não é o suficiente para falar, vamos jogar fora. Então, a linha de pensamento grego é olhar para um carro, em vez de apreciar a beleza do carro, ele vai procurar o defeito. Mas olha aquilo lá, olha que esse parafuso podia ter sido colocado numa posição, mas e o resto? Não, não interessa. O foco grego é esse. Então é muito comum as pessoas procurarem especulações, é o que acontece, por exemplo, na mente americana, uma mente de linha de pensamento grega, brasileira também, a influência grega é muito grande, no que diz respeito a procurar o que tem de errado na escritura para justificar a minha desobediência. Por isso que nós estamos fazendo esses estudos, Atos 10, 15, Marcos 7, Romanos 14, Marcos 7, todas essas especulações que justificam na mentalidade grega a desobediência da Torá. Realmente testificamos, isso é verdade, a contaminação do Brit Hachá no dia de hoje é muito grande, com a linha de pensamento grego. É um texto que foi traduzido do grego, mas isso não influencia ao ponto, se você conseguir voltar pelo menos no Brit Hachá, pelo menos na linha de pensamento grega, junto com o pensamento hebraico, é possível você separar e ver que realmente ali houve uma contaminação. Porém, não é muita coisa, é tentar pensar como grego, como um hebraico, como é que um hebreu pensa, como é que um hebreu vê. O hebreu, ele aprecia a forma, já a parte do grego já é de tentar achar o defeito, onde que está o problema com a forma, para tentar inserir material novo, para tentar consertar algo.
Vamos lá, Gênesis 10. Existe uma pequena discrepância aqui, mas na verdade não é. Olha o que fala aqui, Gênesis 10. Porque essas foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada um qual segundo a sua língua. Dá a entender aqui que a terra falavam várias línguas, mas não era. Isso aqui seria como se fosse dialetos, tá? Que vem da raiz da palavra lechão aqui. Eu achei uma Bíblia aqui, que ela tá com bastante palavras em hebraico. Olha aqui, ó. Mishpekot, Goim, Mistraim, Cush, etc. Que já dá para você ajudar a buscar mais ou menos a raiz da palavra, etc. Se a gente for para Gênesis 11, a gente vai entender o porquê que está acontecendo tudo o que está acontecendo em relação ao entendimento do Brit Hadashah sem o apoio da Torá. O que acontece? Veja bem, a Torre de Babel, todos são muito familiarizados com a Torre de Babel, todo mundo sabe dos eventos. Eu só quero tocar em 3 pontos aqui, tá? Todos sabem muito bem, né, que o propósito do homem era de construir uma torre. Esse propósito tem vários sentidos, não é o que eu vou estar tocando aqui hoje, mas eu quero apontar algo aqui, ó. Veja bem. No mundo todo havia apenas uma língua. Você está vendo? Se você comparar com 10 aqui, ó, dá a entender que cada qual segundo a sua língua, mas essa língua aqui é dialetos. Ou seja, da mesma forma que tem o inglês britânico, tem o inglês americano, australiano, mas é tudo inglês, tá? Não estou falando que é inglês, eu vou arriscar aqui que seria hebraico, a língua mestre, né, da época, né? E olha o que eu estou falando, se fala aqui, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Senar, e ali fixar. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem, usando tijolos em lugar de pedras. Olha aqui as pedras. E piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcançasse os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Parece que ele já sabia que o Eterno tinha um plano, talvez, de espalhar eles pela terra toda. Mas veja bem, isso aqui já foi logo depois do dilúvio. Eles tiveram a experiência do dilúvio, eles sabiam da história do dilúvio, uma história oral que era repassada. E talvez o Eterno mandou eles ir repovoar a terra. E com certeza talvez eles não quiseram. Prefiro, vamos concentrar, vamos construir uma torre. Talvez o Eterno vai mandar uma outra dilúvio. E aqui a gente vai conseguir escapar se vier um dilúvio desse. Existem várias teses, né? O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, descemos e confundamos a língua que falam para que não entenda mais os outros. Assim o Senhor o dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor espalhou por toda a terra. Ou seja, eles tinham um propósito de fazer algo. E o Eterno entendeu que se eles se mantessem unidos, nada poderia impedir eles. Olha só, em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Lá em... eu creio que como é que fala em português? Está Sofonias. Veja bem, a língua, vamos dizer, a língua santa se perdeu. Em Sofonias 3, o Eterno fala de purificar os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Ou seja, seria como o reverso da Torre de Babel. Eu não estou falando para vocês que você tem que aprender hebraico ou grego para você ter um entendimento melhor das escrituras. E muitos falam que a língua
grega é uma língua pagã, eu discordo com tudo isso. Mas, porém, eu aconselho você estudar, não digo nem inglês, não digo nem hebraico, nem grego, mas se você puder estudar um pouquinho de inglês, vai ajudar bastante. Se você puder estudar um pouquinho de hebraico e grego, com certeza isso vai ajudar tremendamente, porque a língua mundial hoje é inglês, o espanhol e até mesmo o tamarim. Olha o que o Eterno fala aqui, ó, no 11. Em breve, nada poderá impedir o que planejam. Amigos, o homem tem um plano. O plano dele é de não servir o Eterno. E se o homem se unir, ele vai acabar acontecendo isso. Vamos analisar aqui. Nós temos que usar o sistema evangélico por um propósito. Porque a religião mais difundida no mundo é a religião que mais vai contra a Torá. Vocês já perceberam que todos os setores evangélicos que existem no mundo, toda a rede cristã, vamos dizer, toda a cristandade do catolicismo, dos evangélicos espíritas, de todas as Assembleias de Deus e de todas as ramificações, Testemunho de Jeová, todos têm uma coisa em comum entre eles. Todos são contra a Torá. Todos usam uma linguagem que eles desconhecem, uma confusão de línguas para desprovar a Torá, usando versículos completamente fora de contexto. Então, qual é o propósito do inimigo? De unificar o povo num comum acordo para ir contra o Eterno. Por isso que o Eterno criou essa confusão de línguas. Outro ponto aqui, de Gênesis 11. Olha, por que nós temos isso aqui? Ó? No 3. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Vamos dizer assim, esse argamassa aqui seria algo que vai segurar a pedra junto, tá? Eu vou mostrar umas fotos aqui para vocês verem qual é o ponto disso aí. Vamos analisar aqui. Por que o texto faz questão de apresentar esse entendimento, vamos dizer, de por que o texto fez questão de mostrar que eles estavam usando, ao invés de usarem pedras, né? Porque lembra que o altar tem que ser uma pedra, tem que ser uma pedra natural, não pode ser uma pedra lavrada, trabalhada, entalhada. E por que o Eterno chama a gente também de pedra viva, que Yeshua é a rocha, ele é a pedra viva? Quero que vocês dêem uma olhada aqui nessa sessão de fotos aqui para ver se eu consigo passar a ideia do que eu estou querendo apresentar aqui. Essa aqui é uma máquina que ela faz tijolos para pavimentação de ruas. Você joga aqui o tijolo aqui, tá vendo? Em cima de qualquer jeito, ela entra pela maquininha, ela já sai toda alinhada e vai se formando como se fosse um tapete. Detalhe, isso aqui é um tijolo, tá? Lembra nas escrituras que está falando em Gênesis lá 11, que eles usaram tijolos. Tijolos é material feito pelo homem. Como é que você faz um tijolo? Tijolo você faz misturando coisas. O que o homem está fazendo hoje? O homem está misturando coisa santa com profano. Lembra lá no deserto, lá no Egito? Israel estava misturando palha, água e lodo e barro, né? Misturando e cozinhando. Veja bem, eu quero comparar isso aqui, amigos, com o sistema doutrinário religioso. Nimrod é apresentado como um homem que era caçadores de homem. O texto fala que ele era um grande caçador. Mas caçador de homens, como é que ele podia ser um caçador de homens? Como é que é possível isso? Ele caçava homens, sabe como? Através de palavras. Como é que o sistema religioso caça as pessoas hoje? Através de palavras. Eu vou te falar uma outra coisa também. A árvore do fruto que dá a vida eterna é a palavra do Eterno. A árvore do fruto do conhecimento do mal é as palavras do inimigo. Não é um fruto que você come.
A palavra do Eterno é comparada a uma semente. O homem é comparado como uma árvore. Nós somos chamados a dar frutos. Veja bem, essa sessão de fotos aqui mostra o sistema religioso. O sistema religioso quer enfiar você numa maquininha dessa aqui, você é jogado lá, você sai ali, todos iguais, todos completamente igualzinhos uns aos outros. Olha como é que a natureza é. Olha a diferença, tá vendo? Essa pretinha aqui é o Yachar, essa meio gordinha aqui, pode ser que seja eu, essa gordona aqui, vou dizer que seja o Grano. Essa aqui, ó, lá no fundo, mais branquinha, mais marronzinha ali, ó, aquela é o Raimundo, aquela lá é a Andréia. Você está vendo que na natureza não existe uma pedra igual a uma outra? E nós, em Pedro, fala que nós estamos sendo chamados para construir um altar, um edifício, um templo com o Eterno na sua própria vida. O inimigo quer fazer isso aqui, ó, com nós, ó. Tá vendo aqui, ó? Botar você numa máquina, que é o sistema religioso, onde você não questiona, não pergunta nada, para você ficar assim, ó, sem característica, sem caráter, sem visão, sem opinião. Mas o Eterno, na vida real, por mais que nós possamos ser seres humanos, tá vendo? Cada uma tem um tamanho diferente. No sistema religioso, ele não gosta disso, ó. Por mais que nós possamos ser um grupo de pessoas unidos, a gente pode passar uma uniformidade para exaltar o nome do Eterno, mas nós somos diferentes uns aos outros. Olha a fábrica do sistema religioso, o que ele faz com as pessoas? Olha lá, uma coisa fria, religiosidade, ninguém questiona nada, não são máquinas pensantes, você coloca, você é inserido numa máquina e você sai do outro lado lá. Olha esse aqui, ó, no judaísmo racídico, como é que é? Olha aqui, ó. Máquinas que não pensam, seguem um dogma humano que até mesmo vai contra a Torá em certos aspectos. Olha aqui na vida real como é que é. Olha o que o Eterno quer. O Eterno quer todas essas pessoas aqui, ó, buscando e amando Ele, mas porém que nós não venhamos perder nossa identidade. Às vezes as pessoas perguntam para mim, mas você quer que a gente se converta para o judaísmo? Negativo, ninguém está falando nada de converter para o judaísmo ou qualquer ismo. O que nós promovemos aqui é uma conversão ao Eterno, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Veja aqui, o que o sistema religioso aqui estava fazendo através da pessoa de Nimrod? Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Quando o sistema religioso mistura a palavra de Deus, que é representada por água, com coisas do mundo, com barro, com outros materiais e feno, seja lá o que for, na hora que vem um sol, ela queima e desaparece. Por isso que muitos sistemas por aí não tem mais nada de palavra de Deus. Esses dias mesmo um amigo meu falando que foi na igreja, o pastor dele abriu, leu 2 versículos e de lá era só ficaram quase 1 hora lá falando em línguas, tirou uma oferta, acabou, não aprendeu nada, ficou 1h30 no culto e não aprendeu nada. E olha só o que ele falava, usavam tijolos em lugar de pedras. Quer dizer, estava usando pessoas robóticas através de um sistema religioso que esse homem conseguiu convencer milhões de pessoas para seguir ele. Milhões de pessoas, eu digo assim, era um número muito grande de pessoas, não sei quantos, mas eram muitas pessoas. E usaram essa argamassa aqui, ó, em vez esse piche aqui, seria como se fosse um cimento, tá? Em vez de usar a argamassa, usaram o piche, tá? Ou seja, o que estava mantendo essas pessoas era algo que não era uma coisa mole, não era uma coisa sólida. Se o que me une com o Yachar não é a diferença que eu tenho com ele, mas sim a solidez que é a palavra de Deus, eu e ele a gente pode ir para frente independente do que a gente crê ou independente das nossas diferenças teológicas. Foi o que eu perguntei ontem para um amigo, falei assim, a nossa diferença teológica, se vai prevenir de nós herdarmos o reino, então nós temos um problema. Nós temos que nos unir para que os dois venhamos a entender um senso comum do que realmente é a palavra do Eterno. Toda vez que você vê, aqui ó, por exemplo, Gênesis 4:26, e Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos, foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Quando você vê esse invocar aqui também, em algumas traduções do hebraico, você começa a ver
algo que no português você não consegue perceber. Ele aqui está falando no hebraico que eles começaram não só a invocar, mas como a profanar, como se eles estivessem falando da terra e dando no dedo do Eterno, que nós não vamos obedecer, nós não vamos cumprir, nós não vamos fazer. Ou seja, o Eterno, ele tem um plano de resgatar o homem, de colocar nós de pé diante dele. Eu creio que ele tem feito isso nas gerações passadas, para que nós possamos voltar e retornar à Torá. Porém, essa mistura de santo com profano, essa coisa de misturar a palavra dele com outros materiais, isso aí realmente trouxe trouxe grandes problemas no entendimento, a confusão de língua, a confusão de entendimento mais claro das coisas que realmente o Eterno quer. Um exemplo aqui, olha o que Yeshua fala aqui, ó. O sistema entende, às vezes, que negar Yeshua é ir numa igreja e falar que Jesus não é o Messias, que ele não nasceu em carne, que ele não veio. Veja bem, olha o que Yeshua está falando em Mateus 24. Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a mim. Ou seja, eles vão confirmar que ele é o Messias, que ele veio, nasceu, morreu, e etc e tal, e ressuscitou no terceiro dia. Eles vão dizer isso, porém vão negar ele. Como é que vão negar? Na visão hebraica, negar, eu já falei isso várias vezes, negar é contradizer o que ele diz. Por exemplo, você usar as cartas de Paulo e tentar aniquilar Levíticos 11, usar as cartas de Paulo e tentar aniquilar o que Messias disse em relação à Torá, pegar as cartas de Paulo e tentar aniquilar capítulos e mais capítulos de instruções da Torá. É isso que a confusão de língua traz para o nosso meio. Quase encerrando aqui, mais uma passagem e eu já encerro aqui. Salmo 119, 24. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Amigos, se você nunca leu o Salmo 119, eu te aconselho você ler, nem que for 3, 4 versículos por dia, para você entender realmente o que é que vai nos separar realmente naquele grande dia, o que vai ser bode e o que vai ser ovelha. Vai ser aquele que deu ouvido para a palavra do Eterno. Uma coisa que o Eterno tem falado no meu coração: uma ovelha, ela consegue mutar e virar um lobo, mas um lobo não vira uma ovelha. Tem gente que já nasceu lobo e esse não vai converter. E se ele tiver uma posição, se ele for um líder religioso, se ele estiver ganhando dinheiro, se ele estiver recebendo dízimo, ele vai ser muito difícil ele largar esse sistema e servir o Deus de Abraão, Isaac e Jacó da maneira correta, da maneira como que realmente o Eterno quer. O sistema religioso quer transformar você numa fabriquinha, onde você não vai questionar, onde você vai ser um tijolo, tá? Como o texto fala. Porém o Eterno quer nós como se fossem pedras vivas, prontos para servir Ele em espírito e em verdade. Amém? Obrigado. Passa a bola para outro. Muito bem. Obrigado, irmão. Vamos agora convidar nosso irmão Marcos Grano.